é uma reunião que acaba tendo um caráter diferente, ou poderíamos dizer um caráter especial, porque ao considerarmos o sacrifício do Senhor, Paulo nos manda examinarmos a nós mesmos. E que não devemos tomar da mesa sem examinarmos a nós mesmos. Nós temos que entender o significado da obra de Deus na nossa vida e nos examinarmos exatamente com respeito à obra de Deus na nossa vida. Deus criou o homem, mas porque Ele deu livre-arbítrio ao homem, o homem saiu da presença de Deus. E Deus posteriormente trabalha para resgatar o homem e trazê-lo de volta ao propósito original. Essa é a obra de salvação do Senhor. Porque sair da presença do Senhor, num primeiro momento, é uma escolha. Mas toda escolha necessariamente traz consequências. E sair da presença do Senhor traz a pior consequência, que é a perdição eterna. O representante dos que saem da presença de Deus é Satanás. E para Satanás já foi preparado o lago que arde com fogo e enxofre. E Deus criou o homem para fazer frente a Satanás. Essa foi uma das razões. Mas como o homem se deixou corromper pelo próprio Satanás, o que estava reservado para a condenação do diabo acabou sendo também a condenação do homem. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Mas quando o homem adere à rebelião de Satanás como Adão, pela desobediência, e sai da presença de Deus, recai sobre ele a mesma condenação que recaiu sobre Satanás. Como eu já tenho dito para os irmãos, no que diz respeito aos anjos, o que Deus podia fazer pelos anjos é um assunto terminado. Nós não temos detalhes muito claros sobre esse assunto na Bíblia, mas sabemos que Satanás não se converte e nem os anjos que o seguiram vão se converter. Ali o assunto está encerrado, eles condenados e os outros confirmados na santificação, 1/3 condenado e 2/3 confirmados na santificação. Falando de anjos. Agora, entre nós homens, nós vemos o operar do amor de Deus para a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira e nos deu o seu Filho, para que não ficássemos na morte eterna, mas tivéssemos vida por meio dele. Então Deus vem com o seu plano de salvação, e a salvação do Senhor é para nos restaurar ao que Adão perdeu, para que fôssemos restaurados para o propósito original de Deus. Então a ideia de Deus não é apenas nos tirar do lago de fogo, mas é restaurar o nosso viver para o seu propósito. Então, pela obra de Jesus na cruz, nós temos remissão dos nossos pecados. Isso precisa estar muito claro para nós, irmãos. Pela obra de Jesus que o Pai nos deu, nós temos remissão dos nossos pecados. Isso nos livra do lago de fogo e nos habilita para a continuação da nossa salvação.
Como é que continua a nossa salvação? Uma vez que recebemos Jesus, continua por meio do Espírito Santo. O que nós recebemos na nossa salvação foi tanto o perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus, como recebemos o Espírito Santo. E quem de fato nos restaura, trabalha para nos restaurar ao propósito eterno de Deus e não vivermos em vão nessa vida, é o Espírito Santo. Não fosse a redenção, não fosse a remissão dos pecados que Jesus nos trouxe pela sua morte, pela sua cruz, nós não estaríamos habilitados a receber o Espírito Santo. Mas uma vez que tenhamos recebido Jesus com confissão de pecados, reconhecimento da nossa condição de pecador, isso permite com que Deus prossiga a sua obra em nós e nos dê o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está dentro de nós, não apenas para nos trazer paz na hora do tormento. Esse é um dos aspectos com que o Espírito Santo opera em nós. Mas o principal aspecto do trabalhar do Espírito Santo, que nos garante todas as bênçãos do Espírito Santo, é a sua obra transformadora. Se o Espírito Santo recebe o nosso consentimento para realizar a sua obra transformadora, tudo que ele tem é nosso, irmão. Mas se nós não nos abrimos à obra transformadora do Espírito Santo que está em nós, não nos abrimos, eu não sei se teremos até mesmo a paz, ou se teremos alguma outra coisa, como o seu poder, como a sua autoridade, como o derramar do amor de Deus em nós. Uma coisa está vinculada à outra. É duro falarmos em ter paz quando esse coração não está aberto à obra transformadora do Espírito. Isso que eu estou dizendo aos irmãos é um falar perturbador, e tem que perturbar mesmo. O Senhor nos livrou da perdição eterna pela remissão dos nossos pecados, resultado da obra de Cristo. Mas o Senhor ainda tem que trabalhar em nós o seu caráter. E nós temos que voltar a prestar para o que Deus nos criou. E quanto a isso, irmãos, nós temos que estar abertos ao Senhor. Amém. Se de fato o caráter do Senhor tem sido trabalhado em nós, e se o nosso viver tem prestado para o propósito de Deus. Esse assunto, irmãos, tem dois lados. Um é o lado da bênção, que diz respeito ao amor de Deus e ao que está sendo devolvido ao homem que está sendo restaurado. Mas tem um lado negativo que nós não podemos ignorar, que são as consequências de não deixarmos com que o Espírito realize a sua obra em nós. Se por um lado nós podemos estar livres da condenação eterna, por outro lado nós podemos não estar livres de toda a opressão do pecado, se o Espírito do Senhor não tiver liberdade para trabalhar em nós. Então eu gostaria de ler com os irmãos, em Romanos capítulo 11, uma passagem muito importante.
Romanos capítulo 11. O texto todo vai do 11 até o 24. Mas eu quero falar a partir do 17. Aqui Paulo usa a figura da oliveira. Da oliveira. Isso tem semelhança com o que o Senhor Jesus fala em João 15, quando ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. E aqui Paulo usa a expressão oliveira. Vamos tentar fazer um paralelo entre as duas figuras, a apresentada por Jesus e a apresentada por Paulo. Quando fala da videira, fala da nossa participação na obra de Cristo, de sermos incluídos na obra de Cristo, de Jesus. E quando fala da oliveira, pelo significado que a oliveira tem na Bíblia, de produtora de azeite, e o azeite é uma figura do Espírito, nós temos que ver aqui a nossa inclusão no Espírito. E em João 15, vermos a nossa inclusão em Cristo. E precisamos entender como estamos vinculados à obra de Cristo e à obra do Espírito. Que é uma bênção nós termos sido incluídos, mas que há o risco de sermos cortados. É uma no cravo e outra na ferradura. É uma para glorificar a Deus e outra para temer a Deus. Não podemos viver sem o temor do Senhor. Nós podemos colocar tudo a perder se não tivermos a atitude correta. E nós precisamos ter medo de que as coisas sejam assim. Quem não tem vai se afundando nas suas vaidades. E tudo que alcançamos em Cristo vai se perdendo. E voltamos ao estágio anterior. Isso é tão claro, irmãos. Pedro fala da porca que voltou a revolver-se na lama, e fala do cachorro que voltou a comer no próprio vômito. São figuras muito dramáticas, né? Mas essa possibilidade existe. E a mesa do Senhor é um tempo para nós nos concentrarmos como nós temos reagido à obra de Deus. Como nós temos reagido à obra de Jesus e como temos reagido à obra do Espírito Santo. De Jesus nós temos sido verdadeiramente discípulos para entender seus ensinamentos e praticá-los. Com respeito à obra do Espírito Santo, eu tenho me entregue à obra transformadora do Espírito Santo, porque por Jesus nós temos a verdade, e pelo Espírito Santo nós recebemos o poder para andar na verdade. Mas será que eu tenho me interessado em conhecer a verdade? Ontem foi falado sobre a necessidade de estarmos em estreita comunhão com a Bíblia. E pelo Espírito Santo eu tenho poder para andar na verdade. Se eu tivesse só a verdade, o pecado ainda me venceria. Mas se eu tenho a verdade e tenho o Espírito, então eu tenho o poder. Amém. A obra de Jesus, no nosso processo de transformação, de santificação, o ministério de Jesus se reflete em nós pelos seus ensinos. Precisamos ler os evangelhos e ver o que Jesus diz de contínuo. Eu sempre recomendo aos irmãos estarem lendo algo do Velho Testamento, algo do Novo Testamento e sempre algo dos evangelhos. São 3 frentes da Bíblia que nós precisamos de contínuo manter contato.
Vai lendo lá, uma página por dia do Velho Testamento, uma página por dia do Novo Testamento, a partir desse livro, Romanos, até Apocalipse, e uma parte por dia dos Evangelhos e o livro de Atos. Então são 3 frentes de leitura da palavra, que quem quer promover a obra do Espírito Santo em si tem que estar lendo, porque é ali que nós vamos ter o falar de Deus, é ali que nós vamos ter contato com a verdade. E se nós tomarmos essa verdade das Escrituras com oração, então nós estaremos introduzindo o Espírito. Amém. Como aquele que tem o poder para fazer com que a verdade seja a nossa realidade. Senhor querido, essa pregação que eu estou fazendo, ela pode ser chamada também de esvazia igreja. E eu tenho ouvido falar que os pastores têm medo de pregar isso, que isso esvazia a igreja. E eu vou dizer o que Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir embora? Ou vão ficar para ouvir? Pode ir embora. Jesus está falando, vai embora, não gostou? Vai embora. Alguns disseram, eu não quero mais ouvir isso, e foram embora. Aí os discípulos ficaram ali, confusos com aquela situação. Jesus falando firme e alguns se levantando para ir embora. Os discípulos ficaram ali confusos. E para não ter dúvida nenhuma, Jesus falou: vocês também não querem ir? Vão junto. O que nós queremos? Ficar. Então ouça e se examine. É para a nossa salvação, irmão. Para quem ficar disposto a continuar ouvindo, eu garanto, em nome da palavra que nós temos aprendido, você vai ser curado, liberto, restaurado, vai viver na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Seus filhos serão salvos, seu casamento será feliz. Amém. E a sua saúde será boa. Amém. E não te faltará coisa nenhuma. Amém. Mas se você sair, eu não garanto mais nada disso. Bom, nós temos aqui a figura da videira. Por um lado, glórias a Deus, estamos na oliveira. Por outro lado, cuidado, podemos ser cortados da oliveira. Então, vou ler para os irmãos o versículo 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Vamos só falar um pouquinho sobre isso. Parece que Paulo está querendo nos dizer que há duas oliveiras. Uma oliveira santa e uma oliveira brava. A oliveira santa significa a árvore divina. E os ramos ali é o seu povo. Desde o povo de Israel, eles eram essa oliveira santa. E os gentios eram o quê? Oliveira brava. Então nós não somos judeus, né, irmãos? Nós não somos de Israel, não é verdade? Ninguém aqui, eu não sei que. Quer dizer, eu sei que ninguém aqui é judeu. Só se alguém falou, descobri aí um negócio, eu sou
Descendente da oliveira. Se não é, meu irmão, você nasceu na oliveira brava. E a oliveira brava vai ser queimada. Então podemos dizer que a oliveira santa começou com os santos do Velho Testamento. E eles estão lá. Os gentios são oliveira brava, sem participação nas coisas de Deus, até que veio Jesus. Jesus veio como um descendente de Abraão, para cumprir a promessa de Deus a Abraão. E a promessa de Deus a Abraão, em última análise, maior ainda, com respeito em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz respeito ao quê? Ao Espírito prometido. Jesus realizou a bênção de Abraão para nós, a bênção dada a Abraão. E o que nós recebemos de Jesus? O Espírito prometido, conforme está em Gálatas. Por meio dessa obra e por recebermos Jesus, Paulo está dizendo que nós que éramos da oliveira brava, fomos quebrados na oliveira brava e enxertados na oliveira santa. Vocês já viram esse processo de enxerto? Não? Ver se a semana que vem eu trago algum vídeo sobre isso. Mas colocando de maneira simples, o enxerto que se faz por aí é para mudar a qualidade de um determinado fruto, não é? Então, por exemplo, laranja. Tem uma determinada laranjeira que produz uma laranja grande, bonita, mas é azeda. E uma outra laranjeira produz uma laranja muito doce, mas pequena, que não é muito bom para o comércio. Então o que ele faz? Ele tira uma casca, uma parte da casca, eu não sei exatamente todo o processo, de uma e coloca na outra. Talvez tire da doce e coloque na azeda. Aí vai misturar a doçura de uma com o tamanho da outra. Os japoneses fazem isso muito bem, né? Quando os japoneses vieram para o Brasil, eles trouxeram para a agricultura brasileira essa técnica que eles já tinham mais desenvolvido. Então isso que a gente vê de fruta fora do tempo, um monte de coisa, muitas dessas possibilidades tem a ver com a questão do enxerto. Mas aqui o que Paulo está falando é um enxerto interessante, que eu não consigo nem imaginar exatamente como que é. Ele quebra o galho da oliveira brava e coloca esse galho na oliveira nova. A técnica de tirar a casca de lá e colocar aqui, eu já vi meu pai fazer isso com roseira. Meu pai gostava de fazer isso com roseira. Era uma coisa muito delicada, depois amarrava aquela casca, fazia como um curativo ali, e a roseira que produzia a rosa vermelha começa a produzir a que foi enxertada, por exemplo, branco, e ficava interessante, ou saía só branco ou só vermelho, ou saía meio mesclado. Mas o enxerto que Paulo está falando, ele tira o galho da brava e coloca na santa. Ele fez dos dois, judeus e gentios, um só corpo, como em Efésios capítulo 2. Quebrou a barreira da inimizade e fez dos dois um só povo, que Paulo diz ser a família de Deus. Então nós éramos ramo da oliveira brava, mas quando recebemos o Senhor Jesus, Ele nos colocou na oliveira santa. E Ele está dizendo aqui para os romanos, que são gentios, para que eles não fiquem contando vantagem contra os judeus. Os judeus crucificaram o Senhor, rejeitaram o Senhor, e eles mesmos foram cortados da comunhão, a não ser os que se converteram, né?
Então ele está dizendo para o gentil: não fica se gloriando contra o judeu, porque ele não recebeu Jesus, e saiu da oliveira santa em que ele nasceu, e você que não era santa, agora está na santa. Não fica falando mal do judeu porque ele perdeu o seu lugar, porque não recebeu Jesus, que agora você é o bonzão. Mas que tinha essa coisa entre eles. Paulo está dizendo: não despreze o judeu, porque o que aconteceu com ele pode acontecer com você. Então vamos continuar lendo aqui. Versículo 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados. Isso é o ramo gentil que era de oliveira brava e foi colocado na santa. É ele que está dizendo isso, na figura que Paulo está usando. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, alguns ramos dos judeus, dos israelitas, que estavam na oliveira santa. Alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. De fato, o judeu que não creu, perdeu a participação que ele tinha em Deus, porque não recebeu Jesus. E você que não tinha nada a ver com a história, foi evangelizado e tomou o lugar daquele judeu na oliveira. Vocês não estão entendendo a figura de Paulo? Então. Amém. Como diria Pedro, nosso irmão Paulo fala umas coisas complicadas. Voltando no 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram judeus, também não te poupará. Presta atenção nesse versículo 22, que é o centro do que eu quero compartilhar. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Irmãos, nós não temos que considerar só a bondade de Deus, nós temos que considerar também a severidade de Deus. Não pense que nós não temos mais juízo sobre nós. Há um juízo sobre nós, e nós ainda temos de escapar dele. O juízo do tribunal de Cristo. Se temos escapado do juízo do grande trono branco, certamente nenhum de nós escapará do juízo do tribunal de Cristo. Ainda teremos de prestar contas. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se, não sempre que aparece se, esse se é para nós atentarmos. No começo do versículo ele está dizendo: considerai, considerai, presta atenção. Deus é bom, Deus é tanto bom para nos fazer ilimitadamente o bem, mas Ele é severo para ainda exigir de nós a sua justiça. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem, olha aqui, ó, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Vocês entenderam? O ramo judeu que estava na oliveira santa e não recebeu Jesus, que foram incrédulos com relação a Jesus, foram lançados fora. Mas eles poderão voltar a ser enxertados.
se deixarem a incredulidade. O 23, na segunda parte, diz: pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Tá e é cortado. Se arrepende, volta. Deus é bom, hein? Deus é bom, hein? Ele é severo, mas é bom. Mas a bondade de Deus tem um limite. São os dias da nossa vida, não é? Então vamos aproveitar bem cada dia. Amém. Para andarmos na bondade do Senhor. Senhor querido. Esse negócio de vai e volta, vai. Está na oliveira, sai da oliveira, volta para a oliveira, sai da oliveira. Uma hora o tempo termina e eu estou fora da oliveira. 24. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, agora, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O raciocínio de Paulo, precisamos ver devagarzinho, né? Nós fomos cortados da oliveira brava e contra a natureza. Nós éramos de natureza brava e fomos colocados na oliveira boa. Pegou o que é bravo, pecador, e colocou na oliveira boa, que é santa. Olha aqui o versículo 18, a segunda parte. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, se eu sou oliveira brava, sou colocado na oliveira boa, o que é que controla a oliveira toda? Não é a raiz? E se o fluir da raiz começar a passar pela oliveira, pelo ramo bravo, porque agora está ligado à raiz, o que vai acontecer com o ramo bravo? Será que a minha natureza brava vai contaminar a oliveira santa? De onde flui a natureza santa da oliveira santa? Da raiz. Então, enquanto eu estou na oliveira santa, se a seiva da santificação está circulando por mim, sou o ramo da oliveira brava, o que vai acontecer com o ramo bravo? Vai ficar santo? Os irmãos estão entendendo o raciocínio de Paulo? Se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza, quer dizer, com uma natureza totalmente contrária da oliveira boa, eu fui enxertado na oliveira boa, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Os judeus, né? E nós somos ramos do quê? Bravo. Enxertado na boa. Os ramos naturais, muitos foram cortados. E eu fui enxertado lá. Amém. E eu posso ser cortado? Mas se eu permanecer, eu vou ser justificado. Porque a vida da raiz vai prevalecer sobre a minha natureza brava, pecaminosa. Senhor querido. Irmãos, lá na videira também é assim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas não vamos falar dela hoje. Mas a tesoura está lá também.
A tesoura está aqui e a tesoura está lá. Do ponto de vista bom, da bondade de Deus, a tesoura vai lá no Oliveira Bravo, vai lá no mundo, te busca lá na tua iniquidade, que você está plantado, toca, e te rompe com a Oliveira Brava, e contra a natureza, vem e te enxerta na Oliveira Boa, e ali quem manda é a raiz, e a raiz é Cristo. Amém. E o fluir é o Espírito. Amém. E ela vai passando naquele ramo bravo, de frutos bravos, e vai incorporando aquele ramo à natureza própria daquela oliveira. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Senhor querido. Agora não vai ter glória a Deus. Considere a severidade de Deus. Você foi posto, você pode ser tirado. Oh, Senhor. Agora um gemidinho, né? Oh, Senhor. Tem misericórdia. Senhor querido. Para encerrar, irmãos, vamos abrir primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Desculpa, capítulo 11. Nós estamos diante da mesa do Senhor para considerar todas essas coisas, como Paulo está nos mandando ali em Romanos 11, 22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus não quer ter de usar de severidade, mas nós temos que considerar a severidade. Deus é bom, mas Ele ainda é juiz. No começo da reunião, acho que foi o Antônio que orou com respeito à ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, é encararmos Deus como juiz e Ele nos encontrar culpado. E o que Ele vai ter de fazer se nós somos culpados? Então, quando fala em ira de Deus, não pensa num Deus nervoso, descontrolado, chutando as coisas e dando murro nos outros. Isso não é um Deus irado. Deus não perde o controle. Um Deus descontrolado. Eu não aguento mais esse povo! E sai chutando. Não é isso. Ira de Deus significa o juízo que eu não queria que viesse sobre vocês, vou ter que trazer. Ira de Deus é aquele momento duro em que o juiz fala: culpado, eu queria te livrar disso. Aí dali para frente não tem mais bondade, só tem sentença a se cumprir. Isso é ira de Deus. Não pensa num Deus nervoso, descontrolado, acabando com a tua vida. Não. Ira de Deus significa: eu fiz de tudo para evitar o mal, mas você me resistiu até o fim. Então, vou ter que usar com você da minha severidade, que eu não queria usar, e que eu tenho adiado todos os dias, até que um dia a sentença tem que ser cumprida. Então, severidade é só isso. Só isso não, né? É tudo isso. Ira de Deus é essa severidade que Ele tem que usar diante da nossa relutância à obra do Filho e à obra do Espírito. Então, em 1 Coríntios 11, versículo 27 em diante, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que é comer indignamente?
é comer sem se examinar, é comer sem se expor à luz do Senhor, para ver se o Senhor tem alguma reprovação de que eu deva me arrepender. É só isso, irmãos. Não tenha medo da luz do Senhor. Se achegue ao Senhor, como o salmista ensina no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, isso é a bondade de Deus. Isso não é a severidade de Deus. O sondar do Senhor ainda é incluído na categoria de bondade de Deus. Amém. Para que não chegue a nós a severidade de Deus. Deixe o Espírito Santo te examinar. Esse é o caráter dessa reunião. Desde a hora que você entra aqui no domingo de manhã, se entregue ao sondar do Espírito. Amém. Deixe o Senhor te examinar. O examinar, irmãos, o Senhor numa reunião do Partir do Pão, não deve ser naquele momento em que eu vou orar, aqui no final da reunião. Desde a hora que entra, deixe o Espírito te sondar. Aleluia. Gostaria muito que os irmãos fossem despertados. Eu estou aqui, Senhor, vasculha, me vira de perna para o ar, abra as gavetas, arrombe as portas fechadas. Você tem que consentir. Mas se consentir não precisa arrombar, né, irmão? Você dá a chave do Senhor, né? Porque na severidade do Senhor, irmãos, Ele vai meter o pé na porta e vai pegar as coisas em bagunça do nosso ser. Mas hoje, irmãos, dê a chave que o Senhor vai entrando. Às vezes o Senhor chega, o que o Senhor vai falar comigo hoje? Eu não sei, cada um tem a sua vida com Deus. Romanos e Coríntios falam dos segredos do coração do homem. A minha esposa diz que me conhece, mas nem eu conheço ela completamente, nem ela me conhece. Ah, mas Deus conhece, porque o Espírito de Deus sonda as profundezas, de Deus mesmo e do homem. E o Senhor é assim, irmãos. Às vezes Ele chega e para na porta assim, fica batendo o pezinho assim. Vai abrir? Agora é aqui. Deixa eu entrar. Se você não me deixar para entrar bem hoje, na minha vontade, um dia eu vou entrar na minha severidade. Eu vou meter o pé nessa porta. Porque o que eu encontrar lá vai ser contra você. Se você abrir hoje, você ainda está na minha vontade. Eu vou entrar lá e delicadamente eu vou colocar as coisas em ordem. Amém. O que nós queremos, irmãos? A bondade ou a severidade? Considerai aí. Ele vai entrar. Mas hoje a chave está na mão. Nós podemos livremente dá-lo ou não ao Senhor. Considerai, irmãos. Não estou querendo forçar a barra. Quem forçou a barra foi Paulo. Escreveu isso. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Aleluia. E tua vida vai ser uma beleza. Amém. Não deixa. Puxa, Deus não vai poder te proteger, nem te abençoar. Senhor querido. Então vamos voltar aqui. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo, irmãos, é no sentido do corpo de Cristo, não propriamente o corpo de Cristo como nós temos aqui, a igreja, se bem que ainda possa ser esse o sentido, mas é o corpo de Cristo morto na cruz. Considera o corpo de Cristo, esse corpo aqui, ó. Aqui nós temos o sangue, e aqui nós temos o corpo, e quando o sangue não está no corpo,
fala de um corpo morto. Considera o corpo morto de Cristo lá na cruz como um sacrifício perfeito, sem mácula, aprovado pelo Pai, capaz de nos servir como substituto, para morrer por nós a morte que cabia a nós. Considera, Cristo precisou ser tão santo para me salvar. Eu não vou me entregar à santificação. Eu fui salvo pela santidade de Cristo. O que se requer de mim? Que eu ajuste o meu viver à santidade de Cristo. O corpo de Cristo na cruz é santo, é de cordeiro sem defeito, é de cordeiro examinado e sacrificado. Como é que eu posso não imitar a santidade de Cristo? Ou não desejar a santidade de Cristo? E para que está em mim o Espírito que é santo? Se não para me santificar. Então, se eu não permito que o Espírito que é santo me santifique, que é a função dele, que identidade eu tenho com o corpo que me redime? Se o corpo que me redime é santo e o meu viver é deliberadamente em pecado, que identidade que eu tenho com o meu remissor? Se Jesus precisou ser tão santo e negar tanto a si mesmo para fazer a vontade do Pai, até o ponto dele dizer, por causa do seu sofrimento: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai dizer para ele: não, meu filho, não dá. Então tá bom, Pai, então vamos do jeito que está programado. Não tem plano B? O Pai falou: não tem plano B. Então fica no plano A. Esse é o corpo de Cristo. Como é que eu participo desse pão, que significa o corpo santo de Cristo? Como é que eu participo desse cálice, que representa o sangue de Cristo derramado? Estou falando de um corpo santo e de uma morte em sacrifício. E não considero que a minha vida tem que tomar esse mesmo rumo. Então nós temos que discernir o corpo. O corpo é santo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, o caráter santo do corpo, come e bebe juízo para si. Quanto a sermos santos, irmãos, essa é uma obra para toda a nossa vida. Eu sou indigno na medida em que eu não deixo o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Aí eu perco minha identidade com a santidade de Deus e do corpo de Cristo. Ainda há tanta coisa a ser corrigida no meu viver, irmãos, e no teu viver. Mas qual que é a hora que eu me torno indigno? É na hora que eu não quero mais ser santificado, como o corpo santo que me salva. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que fracos ou enfraquecidos na fé? E por que doente? Doente mesmo, não só espiritual, mas fisicamente. E por que não poucos que dormem? Morreram pela indignidade com que partiram o pão. Não vamos julgar ninguém, mas cada um se examine diante do Senhor. Enfraquecido, doente e morto. Puxa, Paulo falou: eis a razão porque há entre vós. Ele está falando da situação específica dos coríntios ali. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo, coríntios? Vocês estão aí adulterando, vocês aceitando pecado no meio da igreja, um irmão vai contra o outro na justiça, até para comer o pão vocês chegam aí e fazem uma festa que tem gente que se embriaga. Os coríntios eram terríveis, irmãos. Mas vamos ver se nós... Há divisão entre vós no corpo.
Então há várias coisas entre os coríntios. É um livro longo, e não é um, são dois, em que Deus revira a situação dessa igreja para ser exemplo para nós hoje, para que nos corrijamos diante do Senhor. Deus quer proceder em nós na sua bondade, mas nós temos que considerar a bondade e a severidade do Senhor. Versículo 31. Isso é o que nós temos que fazer agora, a nos examinarmos diante do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. Isso é bondade de Deus. Isso é bondade, totalmente bondade de Deus. Misericórdia extrema. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você quer se deparar com o julgamento de Deus? Não quer, irmãos. Porque ali não vai ter mais bondade, só vai ter severidade. Mas o Senhor está dizendo, julgue você a você mesmo. Puxa, Ele colocou na nossa mão o julgamento, irmãos. Não julgue os outros, isso é pecado. Mas julgue a você mesmo. Não é maravilhoso? Eu ser juiz de mim mesmo. E como é que eu pratico isso? Orando. Sonda-me, Senhor. O Senhor vai sondar. Isso é da bondade. Puxa, irmãos, não sejam julgados. Se eu julgar a mim mesmo, esse é o momento, irmãos. Talvez o Senhor não tenha nada para falar para você hoje, e nem nenhum mês, mas se abra toda a reunião, e o Senhor vai falar. Alguma coisa o Senhor vai lembrar em algum momento. Ele tem um ritmo de disciplina, de correção. Puxa, tão sábio. Ele não nos sobrecarrega com a disciplina, irmãos. Ele vai no nosso... Ele considera as nossas fragilidades. E vai dando tempo ao tempo. Só não podemos ser surdos e não ouvir nada do Senhor. Mas se nós nos achegamos a essa reunião, esse é o tempo. Amém. Se julgue, e Deus não vai precisar te julgar. Se julgue, você permanecerá na experiência da bondade do Senhor, e não terá que experimentar a severidade do Senhor. Eu acho isso incrível, irmãos. O juiz diz: se você julgar você mesmo, eu não preciso te julgar. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando julgados. Então, quando é que somos julgados, irmãos? Quando é que somos julgados? Veja o versículo anterior. Quando? Quando nós nos julgamos. Eu perco a oportunidade de me examinar a mim mesmo. Se eu não me examino a mim mesmo, não me julgo a mim mesmo, não peço o sondar do Senhor, uma hora o Senhor vai, não teve jeito, filho, eu quis evitar, e eu vou te julgar. E agora a cinta vai comer, vai ser disciplinado. Então os irmãos entendem, muitas das disciplinas que nós recebemos não é do gosto de Deus. O gosto de Deus é que nós venhamos para essa reunião e nos julguemos aqui. Se você recebe uma carta, de vez em quando algum irmão chega assim: o irmão, recebi essa intimação para ir lá no fórum. Eu acho que eu sou testemunha, não estou lembrado, fica procurando a culpa dele. Mas não é porque é testemunha. Quem gosta de ir no fórum? Ainda mais se for um processo criminal. Você recebe lá a cartinha. Quem gosta? Mas o Senhor está falando, você vai parar lá. Mas eu estou dando uma chance para você não parar lá. Se julgue assim mesmo. Você não precisa apanhar, meu filho. Não precisa apanhar. Julgue assim mesmo.
apanhar para não ser condenado com o mundo. Porque você vai ser merecedor do lago de fogo que eu te tirei. Mas eu ainda tenho que te disciplinar, para que você não seja condenado com o mundo, o que também é misericórdia. São as pequenas causas, né, pai? Você vai frente a frente com a pessoa. Vai com Deus. Conciliação, né? Vai com Deus ali, ó. Concilia. Todo o processo, irmãos, começa com conciliação. As partes têm um acordo. Quem já precisou estar diante do juiz no processo trabalhista, aí já é mais comum, né? Primeira coisa que o juiz fala: tem um acordo, senhores? Não faz acordo, fica na conciliação e ele arquiva o processo. Essa é a hora da conciliação. Tem sim, senhor, tem um acordo, eu estou pedindo perdão, eu me arrependo, tem um acordo. A vida cristã pode ser tão boa, irmãos. O que eu vou falar aqui é ousado, mas está escrito aqui. Pode até ser sem disciplina. Mas porque não julgamos a nós mesmos, não somos iluminados, não ouvimos a voz do Senhor. E desperdiçamos todo domingo de manhã uma bela oportunidade de não termos que entrar na simples. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Deus é severo? Considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor. Julgue a si mesmo. Hoje é só alegria. Senhor, querido.